Graças a Deus, que a paz de Jesus esteja entre nós e que as nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a Deus pelo trabalho no bem, pela possibilidade de estarmos nessa encarnação, falando acerca da doutrina espírita, desculpem, o Evangelho redivivo do Mestre Jesus. Redivivo porque resgata, na essência, o ensinamento do cristianismo. Resgata, na essência, o que o Cristo veio nos trazer. Então, meus amigos, também queremos agradecer à direção espiritual e material do Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio, que sempre nos possibilita também termos a oportunidade do trabalho no bem. Eu manifesto que tenho um especial carinho pelo Leon Denis de Cabo Frio, Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio, não só porque sou amigo do Juan, mas também pela maneira muito carinhosa pela qual sempre fui recebido por todos aí, né? Uma grande família que eu já me considero pertencente. Então, nossa conversa de hoje, meus irmãos, é sobre a lei de igualdade e no finalzinho da lei de igualdade, essas questões da suntuosidade dos funerais. Veja que os espíritos eles são curto e grosso. O espírito que responde a questão, quando pergunta o que é isso, por que o que pensar dessa pomposidade, diz último ato de orgulho. Não tem meias palavras, é direto, último ato de orgulho. E nós voltamos a uma questão central, onde a doutrina espírita não cansa de debater. Nós podemos reparar que em todas as obras da codificação, nós viramos e voltamos e tratamos de questões periféricas e tudo fica centrado no orgulho e no egoísmo. Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11, numa mensagem intitulada O Egoísmo, nos fala que o egoísmo é o filho do orgulho e é o monstro devorador de todas as inteligências. E que cabe a nós, os espíritas, ajudar a destruí-lo da face da terra. Mas como é que nós vamos fazer isso? E por que é tão difícil? E por que todos têm? Uma vez um amigo me perguntou assim, era um amigo que estava iniciando na doutrina espírita, ele até desencarnou. Ele simpatizava muito com as ideias, mas ele era muito questionador. Aí perguntou, olha, se o orgulho, o egoísmo é ruim, por que todo mundo tem? Por que Deus já não criou sem nada disso? E aí nós precisamos remontar a todo o projeto de Deus para conosco. Ora, Deus não nos criou perfeito. Perfeita é a nossa natureza, o nosso corpo físico. Nossa natureza é perfeita, a natureza é perfeita. Mas nós, como espíritos, Deus nos criou perfectíveis. Por que ele nos criou perfectíveis? Porque nós precisamos conquistar a nossa felicidade. E a felicidade sem mácula, nós só vamos encontrar no reto cumprimento da lei de Deus. Mas será que entre nós encontramos alguém que realmente cumpra a lei de Deus na sua integralidade? Nós só tivemos, por enquanto, um na face da terra. Um. Nós só tivemos Jesus. O único que passou na face da terra com a possibilidade de cumprir integralmente a lei de Deus. Todos os outros, por mais adiantados que estejam, estão no caminho. Né? Alguns muito à frente de nós, alguns um pouquinho atrás, mas estamos todos a caminho. Então, Deus nos criou simples e ignorantes
para que pudéssemos alcançar a perfeição possível ao espírito humano. Lá no Livro dos Espíritos, tem até uma questão bem interessante que nos fala do átomo ao arcanjo, desde a possibilidade mais simples até a melhor possibilidade moral que tem. Mas para alcançarmos essa perfeição, a ponto do cumprimento integral da lei de Deus, nós precisamos aprender. E nos é dada a oportunidade de aprender. Aprendemos a cada encarnação. Criados simples e ignorantes, nas primeiras encarnações, como espíritos, nós tivemos muita tutela. À medida que o espírito vai progredindo, a tutela a proteção vai diminuindo, porque é igual quando a gente faz com a criança que começa a caminhar. A criança que começa a caminhar, nós a cercamos mais para não se machucar. À medida que a criança vai ficando com os passos mais firmes, nós vamos diminuindo aquele cuidado com a qual nós a cercávamos. E é assim também conosco. Vamos então nos desenvolvendo, e quanto mais desenvolvido vamos ficando, maior vai aumentando o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, ele é proporcional à nossa evolução moral. Mas temos sempre a escolha, ainda que limitada à nossa faixa evolutiva, nós temos sempre a escolha. E as escolhas, é claro, estão ligadas à nossa necessidade de crescimento e de aprendizado. Então, Deus, em sua infinita bondade, nos projetou para percorrermos o caminho até a felicidade. Ora, o que então acontece no meio do caminho para que esses dois monstrengos, né, ou o pai e o filho e seus montes de filhotes e primos, pareçam conosco, orgulho e egoísmo? É uma opção que nós fazemos e um desvio de finalidade das forças pelas quais nós somos dotados. Precisamos, então, alcançar um entendimento para que possamos combater dentro de nós o excesso dessas forças necessárias ao nosso empreendimento, de crescimento, a nossa convivência, a nossa vida. É um excesso que cometemos. Nessa evolução, nós somos submetidos a diversas oportunidades, desde as mais simples e, de acordo com o nosso crescimento intelecto-moral, nós vamos crescendo vai crescendo também a complexidade das nossas oportunidades, de tal maneira que chegará um ponto que nós não teremos dúvidas pelas diversas vivências que nós tivemos das atitudes a serem tomadas. Porque é muito simples. Nós somos o fruto daquilo que nós temos como opções. Não tem nem privilégios, nem castigos, só consequências. Pura e simplesmente, a lei de causa e efeito, permeada sempre pela misericórdia do Pai. Então, nós vamos precisar de um elemento de conhecimento, a lei de Deus. Mas a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Mas o que nós precisamos, então? Por que nós precisamos estudar? Nós precisamos estudar para crescer intelectualmente. E como nos diz os Espíritos, aqui na Lei de Progresso, que quando fala do progresso intelectual e do progresso moral, o progresso intelectual vai nos possibilitar entender corretamente a diferença entre o bem e o mal. E fazermos assim, então, as melhores escolhas. Precisamos, então, adquirir
essa capacidade para que possamos cumprir na integralidade a lei de Deus. A lei de Deus, como nos diz os Espíritos, é a única necessária ao homem. Salvo engano, a questão 614. A lei de Deus é a lei da natureza? É a lei da natureza e é a única necessária ao homem. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, sofremos e somos infelizes porque nos afastamos da lei de Deus. Sofremos e somos infelizes porque nos afastamos da lei de Deus. A doutrina espírita, então, muito interessante a doutrina espírita, porque a compilação de Kardec, a codificação de Kardec, ela segue um raciocínio muito lógico. Nós temos duas correntes bem interessantes na filosofia, né? Uma que se baseia no empirismo e outra que se baseia na razão. E a doutrina espírita, através de um potente, eloquente codificador, que foi Kardec, muito inteligente, ela traz a razão, mas ele, nas suas análises, nas suas deduções de aspecto científico, muitos tiram, mas Kardec tirava deduções de caráter moral de seus estudos. Ele chegava a conclusões de ordem moral. E aí sim temos aliado a racionalidade, a praticidade ao empirismo, para que nós possamos, através do entendimento, colocar em prática na nossa vida. Tarefa árdua e difícil, porque para que nós possamos entender como devemos exatamente nos comportar, para adotarmos um conjunto de hábitos, para nos educarmos, Kardec nos diz que a educação é um conjunto de caracteres, ou melhor, de características adquiridas. Para que possamos adquirir esse conjunto de características, o estudo nos é muito útil. Que nós vamos conseguir de qualquer forma. Lá na lei de progresso, os espíritos nos dizem que nós vamos, nem que seja por força mesmo das coisas. Porque quando nós teimamos muito, o que acontece? A vida muda o cenário e nos força a entender algumas coisas. Mas nós somos dotados de inteligência para que não precise a vida ficar nos empurrando o tempo todo, como se fôssemos aqueles atores que estão com medo de entrar em cena, aí tomam aquele empurrão e entram na cena, né? Para que nós possamos participar dessas cenas de bom grado. Aí, então, nós vamos voltar lá àquela questão, né? Do orgulho e do egoísmo. O orgulho, o paizão de todos. Na lei de igualdade, nós entendemos que Deus olha a todos de maneira igual. Deus não tem favoritos. Deus cuida de todos e ama a todos. Aquele ser que nós podemos encontrar na humanidade ou na sociedade, aquele que nós possamos considerar, é assim um termo ruim para se dirigir a um ser humano, mas aquele que nós possamos considerar o mais abjeto, aquele assim que nós não queremos contato, que nós definitivamente reprovamos a sua conduta, não concordamos com a maneira como eles tratam as coisas, esses seres são amados, esses nossos irmãos são amados por Deus. E um dia eles serão perfeitos. E um dia eles poderão até estar muito melhores que nós. Esse mesmo que a gente olha aí, que pratica coisas que a gente acha abominável, eles vão evoluir também. E eles são amados por Deus. E nós temos que aprender a amá-los também. Porque no caminho que se faz, nós não podemos deixar ninguém para trás. Temos que estar junto de todos.
E o nosso caminho é ajudar os que estão atrás a seguir. Nesse sentido, nós trabalhamos pelo progresso próprio e pelo progresso do próximo. Como vamos, então, evoluir? A lei de igualdade, então, dá oportunidade a todos. Deus dá oportunidade a todos, todos. E ama a todos. Mas cada um vai receber, não porque Deus julga diferente, não porque Deus trata diferente, mas cada um vai receber os resultados da sua obra. A cada um, como nos disse o Cristo, segundo a sua obra. Nós vamos colher o que nós plantarmos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, conversávamos uma vez com um espírito e ele estava reclamando da vida dele, né? Um espírito, desculpe, na mesa de desobsessão, no atendimento espiritual. Ele reclamava muito da vida dele, das consequências. Então, nós perguntamos a ele, posso te fazer uma pergunta? Ele disse, pode. Então, se você plantar limão, você vai colher abacaxi? Ele falou, não. E você está reclamando que não, mas eu não fiz nada. E aí, através da conversa, nós conseguimos demonstrar a ele que tudo que nós passamos na vida é consequência das nossas escolhas. É consequência das nossas escolhas. Mas o interessante do tema de hoje, a igualdade diante do túmulo, é que é a mais perceptível das igualdades. No milésimo de segundo seguinte à desencarnação, todos são absolutamente iguais. Espíritos desencarnados, espíritos desenfaixados do corpo físico e que vão receber as consequências dos seus atos. Não é que vá ter, né, nenhum acusador. Em algumas situações de irmãos em localidades umbralinas, onde há espíritos julgadores ou cobradores, pode acontecer até isso. Mas, normalmente, a acusação não é externa, a acusação é interna. Somos todos julgados por um grande magistrado. Sua Excelência, a consciência. A consciência vai nos acusar. Então, se trata de um sistema de autoacusação. Por quê? Porque, estando a lei de Deus gravada na nossa consciência, nós vamos estar diante dos nossos atos. Ernesto Bozano, no livro A Crise da Morte, especifica lá, como fruto de seus estudos, que nós temos dois tipos de reações em geral na desencarnação. Nós temos uma reação de ordem primária, que todos os espíritos passam por ela, e nós temos também os fenômenos de ordem secundária. E dentre os fenômenos da desencarnação de ordem primária, ou seja, aqueles fenômenos pelos quais todos vão passar, está a visão panorâmica. Do que se trata a visão panorâmica? A visão panorâmica é uma visão de toda a encarnação que está se encerrando. Por isso que naquelas experiências de EQM, experiências de quase morte, que os espíritos, pessoas notadamente hospitalizadas ou que sofreram graves acidentes, relatam muito essa experiência, visão panorâmica. Adaptando para a linguagem de hoje, que no tempo do Ernesto Bozano não tinha isso, é como se houvesse um dispositivo programado no nosso perispírito. Ao sinal de desencarnação, faça um backup desta encarnação. E esta encarnação, ela é, então, armazenada
no perispírito, notadamente no corpo mental, onde ficam guardadas as lembranças do espírito. A parte do perispírito onde fica guardada as lembranças é o corpo mental. E nós também temos, às vezes, aquelas marcas que sobressaem no nosso perispírito. Tudo que fazemos fica gravado lá no corpo mental e se transmite para o nosso corpo perispiritual. Então, através da visão que vamos ter de nós mesmos no corpo, no plano espiritual, vamos olhar para o nosso corpo espiritual, corpo perispirítico, e teremos, então, a visão dos nossos erros. Está tudo ali marcado. O que fizemos de bom, mas também o que fizemos de ruim. E aquilo vai nos incomodar. Vai nos incomodar a tal ponto que nós vamos desejar tirar dali. E para tirar aquelas marcas, só reencarnando. Porque a vida no plano espiritual é uma vida consciencial. Não tem tantas distrações como nós temos. Temos até uma vida de relação social. Interagimos com outros espíritos. Mas é uma vida mais consciencial. Não temos tantas distrações como temos aqui como encarnados. Então, essas marcas vão nos incomodar. Diante do túmulo, todos nós vamos ser iguais. Não há ninguém que não vai morrer no corpo físico, né? Todo mundo vai morrer no corpo físico. O corpo físico vai deixar de existir. Nós nascemos no corpo físico em contagem regressiva. Mas, quando desencarnamos, não. Aí estaremos todos vivos, com as consequências da nossa vida. Muito bem. Então, o Espírito nos disse ali que é um ato, o último ato de orgulho. Eu quero toda aquela pompa, toda aquela circunstância. Ali já foi um homem importante. Aliás, tem até uma piadinha engraçada para contar para vocês, né? Piadinha é bom se for engraçado, se não for engraçado não é bom, né? O sujeito se chamava Máximo, mas ele detestava o nome dele. Então ele falou, mas ele era muito querido. Aí ele falou para a mulher, para os amigos e para os filhos, olha, quando eu morrer, pelo amor de Deus, não bota o meu nome na lápide, que eu não gosto desse nome. E aí fizeram a vontade dele. E escreveram lá na lápide, aqui jaz o maior marido, o melhor marido. Aqui jaz o melhor pai. Aqui jaz o melhor dos parentes. Aqui jaz o melhor amigo. Aqui jaz o melhor companheiro de trabalho. E aí foram, né, colocando todas as qualidades dele, né? Mas aí o pedido dele não foi aceito, ou foi descumprido, né? Porque quando liam todas aquelas qualificadoras que colocaram na lápide, né, o pessoal olhava e falava assim, puxa, esse cara era o máximo, né? Então, não adiantou. Ele acabou que o nome dele foi revelado. Mas, então, lá no plano espiritual, depois da morte do corpo físico, estaremos todos diante das nossas consequências. E aí é o último ato de orgulho, querer perpetuar essa pompa, essa circunstância. E Kardec, como esmiuça tudo, né, perguntou lá na outra pergunta, né, na continuidade, na sequência das perguntas, ele perguntou, mas e quando os parentes querem fazer por isso, para homenagear? Então ele responde, é orgulho por eles mesmos. A pompa é para eles, para dizer que é parente do fulano muito importante que morreu, né? Mas isso tudo, então, nos remete ao orgulho. Orgulho e egoísmo e seus derivados de vaidade, de ambição e tantos outros que podemos acrescer, são decorrentes do vício mor, que é o orgulho. Lá naquela mensagem do Emmanuel que eu me referi para vocês, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, tem 11, temos lá que o orgulho, que é o pai do egoísmo, é o responsável por
todas as misérias da humanidade. Veja, ele não disse, aliás, ele se referiu ao egoísmo. Ele não disse que o egoísmo era responsável por uma parte, por uma boa parte, por uma grande parte. Ele diz que é responsável por todas as misérias humanas, todas as dificuldades humanas. Então, nós precisamos combater orgulho e egoísmo. Como faremos isso? Através do estudo, da autoconsciência, da identificação nossa para com Deus, identificando a nossa origem e a nossa destinação. Viemos do plano espiritual e retornaremos ao plano espiritual. Qualquer passagem que temos por aqui, ela é momentânea. Estamos agora no meio de uma dificuldade muito grande, a pandemia, que vem para quê? Vem para mostrar ao homem que Deus é que comanda tudo e que nós estamos sujeitos a todas essas dificuldades inerentes à matéria. Para compreendermos até bem esse momento que passamos, separei aqui duas questões que vão nos colocar com perfeito entendimento. Olha aqui. Olha, questão 740. Os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o colocam diante das mais duras necessidades? E os espíritos respondem: os flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e o inclinam a manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. E ainda, na sequência, ou mais à frente, desculpem, temos também, para explicar o momento que passamos, a questão 783 do Livro dos Espíritos, quando fala da lei de progresso, da marcha do progresso. E Kardec pergunta assim: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma progressiva e lenta marcha? E os espíritos respondem: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Porém, quando um povo não progride rápido o suficiente, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Então, olha só, os flagelos, como está lá na questão 740, é para exercitar inteligência, mostrar paciência, resignação, a vontade de Deus, manifestar o sentimento de abnegação e desinteresse de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo orgulho. E, quando custa progredir, Deus manda os abalos morais para que possa sacudir e o homem se compenetrar melhor na sua necessidade de crescer. E não é o que nós vimos aí? Quantas ações nós estamos vendo de amor ao próximo, de dedicação, pessoas reunindo, arrumando formas de auxiliar os outros. Mas voltando lá ao orgulho. Então, para combater o egoísmo, precisamos combater o orgulho, que é o pai do egoísmo. E isso nós vamos combater compreendendo mesmo. Porque é uma coisa, voltando lá ao meu amigo que eu disse no início, que perguntava, mas por que Deus não criou a gente já sem esses vícios? Kardec nos ensina, lá em Obras Póstumas, num texto Orgulho e Egoísmo, meio de identificá-los e de destruí-los, ele nos fala que o orgulho e o egoísmo são vícios oriundos dos instintos. E aí, já não é Kardec falando, mas eu aqui com as minhas reflexões, e também com a discussão que eu tive com um amigo durante muito tempo, nós temos forças instintivas que nós utilizamos para combater, para crescer, para se desenvolver. Então, precisamos da autoconfiança para que possamos ir à frente. Está até no Evangelho, a fé divina e humana. A gente precisa acreditar em Deus, precisamos acreditar em nós mesmos. Nós temos
o instinto, a autoconservação, precisamos cuidar de nós mesmos para que nós tenhamos o corpo e possamos ir adiante na nossa vida. Nós temos a autoestima, precisamos ter uma autoestima acerca da nossa pessoa, para que nos sintamos capacitados de fazer o que precisamos fazer. E nós precisamos ter desejo de progredir. Então, autoconfiança, autopreservação, autoestima e desejo de progredir são forças necessárias ao nosso desenvolvimento. Mas, meus amigos, quando nós não utilizamos essas forças de maneira equilibrada, ou de maneira a não abusar delas, o que acontece com essas forças favoráveis a nós? Elas se transmutam, elas se transformam em vícios. Então, aquela autoconfiança em excesso, ou quando abusamos dela, ela se vira orgulho. O instinto de conservação exacerbado, ele vai se transformar em egoísmo. E autoestima vira vaidade. E o desejo de crescer? O desejo de crescer vira ambição. E mais dois elementos nos informam acerca do orgulho e egoísmo, né? A importância da personalidade e o interesse pessoal. Interesse pessoal que os espíritos, no livro dos Espíritos, nos dizem, é o maior sinal de inferioridade do espírito, a presença do interesse pessoal. Então, essas informações servem para que nós utilizemos essas forças que são necessárias com equilíbrio. Quando aprendermos a utilizar essas forças com equilíbrio, aí estaremos num bom patamar. Isso vai depender do nosso desenvolvimento ou da maturidade do nosso senso moral. É o que precisamos desenvolver. Por isso, a doutrina espírita nos traz todas essas reflexões, todos esses exemplos dos irmãos espirituais. A doutrina espírita, ela é dirigida por Jesus para Kardec, né? Temos lá o Espírito de Verdade, que alguns, notadamente o pessoal que traduz a Bíblia, entende que é João Batista, e outros, né, com os quais eu me referi, entendo que é o próprio Cristo, e que às vezes é da falange do Cristo, aí sim podia ser João Batista, porque lá na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, vem como outrora entre os extraviados filhos de Israel, dissipar a luz e dissipar as trevas e trazer a luz. Escutai-me, o Espiritismo, como fez minha palavra antigamente, deve lembrar a todos que, acima de tudo, o reino de Deus bom, Deus de amor, que faz as ondas levantarem e as plantas germinarem. Revelei a doutrina e, como ceifeiro divino, disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Ora, quem disse? Está lá em Mateus 11:35. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque é suave o meu fardo e leve o meu jugo. Foi Jesus. Então, o Espírito de Verdade, ele ali claramente se identifica. Mas então o Espírito de toda essa informação é para que nós possamos crescer, discernir, entender que só há um caminho, o amor ao próximo. Quando nós fazemos pelo outro, na realidade nós fazemos por nós mesmos. Porque não haverá felicidade enquanto não estivermos todos igualados, guardadas as devidas proporções. Porque até mesmo quando formos todos nós espíritos perfeitos, ainda assim guardaremos características da individualidade. Cada um terá sua individualidade, cada um terá sua característica. Mas é preciso que gozemos de uma igualdade para que nós possamos crescer. Olha como é que é importante. Eu falei das forças lá, que são oriundas do instinto.
o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, ele tem uma mensagem onde ele começa dizendo assim: o sentimento, o amor é o sentimento por excelência, porque resume inteiramente a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado, do progresso realizado. Mais um pouquinho à frente, essa mensagem é conhecida. Talvez o início não é tão conhecido assim. Mas um pouquinho à frente ele diz: no início, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, e mais adiantado e depurado tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, todo o nosso esforço é para pegar essas forças oriundas dos instintos, usá-la com equilíbrio e transformar em sentimento. E aí, quando nós fazemos isso, não fazemos isso, vemos abalos, como nós estamos sofrendo agora, com essa pandemia. Mas, como sempre, traz o progresso. Um deles é esse aqui. Nós estarmos de longe, todos reunidos, e tratando acerca da doutrina espírita. De longe, todos reunidos e nos vendo assim mesmo. E tratando de temas importantes para nós. Escutei um diretor de uma repartição pública, de um tribunal, que estava implementando, que é responsável por implementar novas tecnologias, e ele disse assim num artigo: a pandemia fez com que nós pudéssemos implementar em poucos meses, talvez em 2 ou 3 meses, projetos que levaríamos 8 a 10 anos para implementar. Porque a necessidade surgiu, então uma série de soluções que ele estava para implementar começaram a ser implementadas, como, por exemplo, home office, né? Audiências virtuais. Eu, no outro dia, tive aqui no meu computador da minha casa, tive uma consulta médica virtual, né? Mostrei, passei meu exame para o médico, ele leu lá o meu exame, fez uma série de perguntas, passou uma receita online, que é assinada pelo certificado digital dele, que tem um site onde é possível verificar, tem lá o QR Code, chega na farmácia, o cara mostra lá, pega lá, passa o QR Code, vê que é verdadeira. Então, olha só, quantas soluções nós já estamos tendo. Quantas coisas já estão sendo objeto de progresso numa pandemia. Numa coisa que aparentemente é ruim, mas o progresso sempre se faz, ou sobre o aspecto moral, ou sobre o aspecto material, ou sobre os dois. Nós estamos tendo aí um grande aspecto, um grande crescimento. Muitos dizem assim, né? Nós teremos um novo normal depois. Nós teremos uma nova forma de viver. E realmente muitas coisas vão se modificar. Muitas coisas já se modificaram e tantas outras se modificarão. Mas essa questão da igualdade, que é o tema da palestra, igualdade diante do túmulo, que tem como pano de fundo a igualdade entre os seres, essa questão de nós não nos sentirmos iguais, eu sempre lembro de Samson. Samson tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que ela é muito importante para nós, que às vezes ficamos meio recalcitrantes, às vezes achamos que está muito difícil, que estamos muito longe de alcançar, e ele nos diz assim, olha só que interessante a colocação dele. Ele diz que nós já evoluímos muito e que hoje nós aceitamos conceitos que no passado nós recusávamos. Então, hoje, aceitamos de bom grado conceitos que há 100 anos atrás não aceitávamos. E que daqui a 100 anos aceitaremos e compreenderemos tantos outros que hoje ainda não conseguimos compreender nem aceitar. Faz parte, então, de uma evolução. E a igualdade diante do túmulo, ela é inevitável. Inevitável. Para terminar, assim, tem uma historinha bem interessante para nós conversarmos.
do trabalho do atendimento espiritual, do qual eu gosto muito de participar, né? Não deu nem para anotar, né? Mas eu estava doutrinando e um espírito me puxou, né, incorporado no médium, me puxou pela camisa para que eu abaixasse, colocasse meu ouvido para ele falar. Ele queria falar baixo. Então ele disse assim para mim: eu sou muito rico. Você me ajuda a voltar para o corpo, que eu divido a minha fortuna com você. Eu falei: meu amigo, nem que eu quisesse aceitar a sua proposta, nem que eu ficasse tentado a aceitar a sua proposta, eu teria como. Você não tem jeito de voltar mais para o corpo. Depois que sai do corpo, não volta mais. Aí fez assim um sinal, né, de descontentamento, de tristeza. Mas eu disse para ele: mas eu tenho uma boa notícia para você. Ele falou: é? Qual é? Você não tinha capacidade de ganhar dinheiro? Que é que ele antes me falou que, conversando, ele disse que tinha uma capacidade empresarial muito grande. Ele: eu sei ganhar dinheiro muito bem, tudo que eu faço eu ganhei, tudo que eu fiz eu ganhei dinheiro, eu consigo ganhar muito dinheiro, é muito fácil para mim ganhar dinheiro. Então, você sabe ganhar dinheiro, eu vou te dar uma notícia, você vai ter outra vida. Ele: vou, vai ter outra vida. Ele: que bom, vai demorar muito? Falei: bom, tem algumas coisas aí que você vai ter que passar, né? Mas você vai ter uma outra vida. Ele: que bom, mas eu tenho uma outra boa notícia para você. Ele falou: é? Qual é? Você, no intervalo entre essa vida que você teve agora e a outra que você vai ter, você vai poder descobrir que tem coisa muito mais importante que o dinheiro. Ele falou: mais importante? Eu falei: mais importante e melhor. E que representa uma riqueza muito maior. Ele: mais importante e que representa uma riqueza muito maior que o dinheiro? Eu falei: exatamente. E se você compreender essa riqueza e com a sua capacidade de empreendedorismo, olha, você pode ir longe, como muita gente não consegue ir. Então, ele estava todo animado para ir lá para o plano espiritual, lá no socorro que estava sendo oferecido para ele, porque ele queria descobrir o que era isso, que era uma riqueza muito maior e muito mais valiosa do que o dinheiro, né? Muito interessante, né? Então, é assim, meus amigos. Essa visão que o Cristo veio trazer para nós, a visão de vida, de mundo espiritual, é muito importante para nós. É uma coisa assim que seria o ponto mais fundamental para o nosso crescimento espiritual. Entender a visão de mundo e de vida espiritual. Porque nós até acreditamos que nós não vamos morrer, mas nós não nos vemos como seres imortais. Eu gosto muito, já estamos para terminar, já está no finzinho mesmo aqui, eu gosto muito de trazer aqui, embora seja um pensamento de cunho oriental, né, ligado às religiões de cunho oriental, mas é bem interessante. E é um espírito assim que parece ter muitas conquistas, ainda encarnado, que é o Dalai Lama. Então ele fala, né? Não consigo compreender os homens, porque eles gastam toda a juventude para ganhar dinheiro. Depois gastam todo o dinheiro que ganharam para poder recuperar a saúde. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Então, isso é uma falta de visão, de vida, de mundo espiritual. E que nós somos seres espirituais e, momentaneamente, estamos jungidos, ligados a um corpo físico. Mas que daqui a pouquinho nós vamos voltar para a vida, para o mundo primitivo, para a vida originária, né? A vida espiritual. Lembra lá dos conselhos de Kardec, lá na obra As Póstumas, como é que faz para ajudar o espírito a se livrar do orgulho e do egoísmo? Combater o orgulho e o egoísmo de si, identificar com a origem e com a destinação. Seres espirituais, viemos do mundo espiritual e ao mundo espiritual retornaremos. Então, meus amigos, eram essas nossas considerações que nós tínhamos para trazer a vocês. Esperamos que todos fiquem bem, na certeza de que, por maior que seja a dificuldade que estamos ultrapassando,
por maior que seja o problema, são dores que passamos com essas dificuldades decorrentes da pandemia, do isolamento, uma série de problemas econômicos que ainda teremos, isso tudo faz parte do nosso crescimento. E por maior que seja o problema que nós estamos atravessando e que ainda atravessaremos, termos a certeza de que somos seres imortais, filhos de Deus, muito amados por Jesus, tutelados, protegidos com vista ao nosso crescimento e à nossa felicidade. Então, eu agradeço a oportunidade, desejo que todos fiquem com Deus e gosto muito de terminar desejando ou usando a saudação do bondoso espírito Antônio de Aquino. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Graças a Deus. Muito obrigado.